Boa noite! Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. E o tema de hoje é o poder de ter voz e a coragem de se reinventar. Qual preço você tem pago para se comunicar? Para você chegar aonde você quer. E é sobre isto nesta noite. Sobre se reinventar de um novo posicionamento. Fala aí, Viviane. Hoje nós temos uma mulher que não apenas construiu uma carreira, mas teve coragem de se reconstruir. Ela viveu os bastidores de grandes emissoras, enfrentou pressão, exposição e desafios que poucas pessoas enxergam. Mas em vez de permanecer onde já era reconhecida, ela escolheu recomeçar. E hoje ela usa a própria história para ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria voz, se posicionarem e se comunicarem com autenticidade. Seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta, Cristina Frazão! É uma alegria tê-la aqui, Cris. Muito obrigada. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigada. Ótima noite a todos que estão aqui assistindo com a gente nessa câmerazinha aqui. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também o convite de vocês e parabenizá-las pelo trabalho, pelo programa, pela meta, pelo objetivo que vocês estão buscando, que é cada vez mais alcançar mulheres. Sim. E podem contar comigo sempre, tá bom? Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui, Cris. E primeiramente eu quero começar querendo um pouco saber quem é a Cristina Frazão fora das telas. Conta só resumidamente pra gente um pouquinho de você, da sua história, porque eu sei que você tem uma bagagem bem grande, muito a acrescentar à vida de outras mulheres, mas eu quero saber um pouco mais da Cristina Pessoa. Cristina Pessoa não é muito diferente de você, Viviana não é muito diferente de você, Carla não é muito diferente de você que está me assistindo. Eu sou uma mulher de carne e osso, eu tenho minhas falhas, tenho minhas qualidades. Às vezes a gente não enxerga tão bem isso e a gente precisa fazer um trabalho interno para enxergar. Mas hoje eu posso dizer que eu sou mãe, acima de tudo. Meu querido Júnior está com 8 anos, ele é minha razão de viver. Eu sei que para muitas mães também, né? Por isso que eu não sou tão diferente de muitas outras. Sou mãe, hoje sou casada com Raoni, que é cantor aqui na região. Então, eu também vivo no embalo da música, da arte, por conta desse meu relacionamento. Sou filha da Heloísa, que em 2021 veio morar comigo aqui no Rio de Janeiro, na verdade, em Cabo Frio. Irmã de 4 irmãos, tenho 4 irmãos, são 5 filhos no total. E sou uma mulher que eu posso dizer que eu sou feliz, realizada, mas ainda tem muito mais para realizar. Ô, Cris, você nasceu em Cabo Frio? Não, eu sou carioca, nasci no Rio e vim para cá em 2011, a trabalho. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. Você já se sentiu mais personagem do que pessoa? Então, na profissão, a gente acaba assumindo um personagem que cabe àquela profissão mesmo, né? Mas esse personagem, ele não é isento de verdade. Ele não deixa de ter a minha essência. Ele não deixava de ter, ou seja, a apresentadora, a repórter, ela era um personagem porque ela desempenhava um papel, o papel de reportar, o papel de ter que ser firme, de intermediar, de comunicar e que exigia alguns atributos, mas ela não deixava de ser a Cris Frazão, né? De ser a Cristina, a Cris, que as pessoas me conheciam. Então, era um personagem carregado da minha essência. Mas sim, era um personagem. Você já precisou provar mais do que um homem dentro de uma dessas emissoras que você já passou? Eu nunca senti muito isso. Eu acho que eu sempre tive que mostrar muito mais pra mim mesma, sabe? Eu sempre me cobrei muito, sempre me pressionei demais, eu sempre queria ser melhor sempre. E não melhor que fulano ou fulana. Eu não media minha régua muito
de verdade, assim, pelo outro. Eu me olhava, me assistia e começava a enxergar que eu precisava ajustar isso, melhorar aquilo, e eu fazia uma autoanálise. E isso, hoje em dia, é algo que ajuda e atrapalha muita gente, principalmente as mulheres. A autocrítica, né? Saber lidar com a autocrítica é algo que pode te impulsionar ou te travar totalmente, te bloquear. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive que lidar muito com a minha autocrítica em excesso. Então, às vezes, ela me deixava muito forte e, às vezes, também me deixava muito insegura. Mas eu não via muito, assim, os homens têm mais vantagem do que nós, mulheres. Não sei se é por conta da minha área, em que também existe um espaço até considerável, já foi muito maior, mas ainda tem para mulheres, então é um espaço que era aberto. Eu relativamente consegui trilhar um caminho com uma certa tranquilidade, né, de conseguir circular, transitar. Então eu não consegui ter essa percepção em relação ao homem. Não consegui. Porque tem muitas mulheres que passam por isso. Sim. Elas precisam provar o seu espaço, o seu lugar, porque tem muitos homens machistas, né? E muitas das vezes não cata ideias de mulheres porque ela é mulher. Ô, Cris, eu gostaria de te perguntar, né, da personagem que a Carla fez, a pergunta, mas você não achou que talvez isso impactava você como pessoa? Tipo, ter que viver aquele personagem e às vezes você, eu acho que eu tô me desligando um pouco da minha essência? Não conseguia sentir que eu estava me desligando da minha essência, até porque eu tinha o meu jeito próprio, né, de apresentar. Era diferente de quem apresentava um outro jornal ou quem apresentava aquele mesmo jornal num dia de folga meu. Então, eu consegui desenvolver o meu jeito de ser jornalista, o meu jeito de apresentar, de ser Sim, repórter. Mas entendeu? essa autocrítica que você também se cobrava tanto, talvez tenha te levado ao sucesso? Graças a Deus, né? Sucesso é muito relativo, mas eu acho que eu alcancei o sucesso dentro do que eu esperava. Acho que chegou uma hora que eu falei assim, eu já realizei tudo o que eu queria. Eu queria ser repórter, eu fui repórter. Eu queria ser apresentadora, eu fui apresentadora. Eu queria ser editora, eu fui editora. Eu queria liderar a equipe, ser coordenadora, eu consegui ser. E tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Era desejo, muito mais desejo do que exatamente eu cavar aquilo, entendeu? Aquela coisa que eu acho que também a gente tem que ir atrás do que a gente precisa. Sim. Mas na minha vida, assim, foi muito acontecendo de forma progressiva e natural. Então, foi isso. Mas qual era a pergunta mesmo? Essa mesmo. Você a gente foi desenvolvendo. Ô, Cris, e como que as pessoas reagiam quando te viam, quando tu começou a ter sucesso na TV? Tipo, a Cris Frazão que apresenta jornal nos lugares que você ia. Como lidar com o sucesso, né? Isso. Que é um pouquinho a fama que traz a televisão, né? A televisão traz uma fama que a gente até estranha de início, depois a gente aprende a lidar. A gente estranha no sentido assim, mas eu não sou diferente, não sou... Mas eu entendo, eu comecei a entender que realmente, como você aparece, eu aparecia todos os dias na casa das pessoas, sim, né? Era uma pessoa que estava íntima, mas estava distante. Então, quando elas viam aquela figura que estava ali na televisão, num lugar distanciado, próximo, aí gerava um entusiasmo. Mas era muito curioso que as crianças eram as mais transparentes, as mais espontâneas. Eram mais as crianças quem saíam correndo e iam falar comigo, entendeu? E a mãe atrás. E também acontecia da mãe empurrar a criança para a criança ir falar comigo. Mas eu sabia que era, na verdade, a mãe quem queria. Sim, mas não tinha. Mas eu até às vezes, assim, é muito engraçado que eu falo até hoje com algumas amigas mais próximas. Eu tenho muito essa questão de viver de uma forma natural, de viver de uma forma simples. Eu fui criada na roça, eu fui criada no campo, então eu sou uma pessoa simples, no sentido de pé no chão, sim, e tudo mais. Então, às vezes, eu saio na rua, shortinho, sem maquiagem, cabelo todo desgrenhado, preso. Uma pessoa normal. Vou comprar alguma coisa na padaria e às vezes a pessoa ou ela não me reconhece ou depois ele, sei lá, numa conversa, te conhece de algum lugar e aí vai associar que às vezes não imagina que eu vou aparecer ali de uma forma simples, né?
Então, até uma comadre minha, ela fala assim, você não pode, você tem que sempre aparecer na linha. Maquiada. Eu falei, imagina que eu vou na padaria maquiada, jamais. Ô, Cris, mas é isso. As pessoas te conhecem, né? Mas você não conhece as pessoas. Porque, como você falou, você estava dentro da casa delas, mas Sim. você não conhecia. E eu acho que era onde pegava um pouco Sim. esse susto, né? Mas depois você começou a lidar com isso normalmente? Eu sempre de início lidei muito bem. E aí era muito curioso, porque como eu não conheço as pessoas, isso vale pra gente refletir. Eu não conhecia as pessoas. Eu não poderia pré-julgar que elas estão me reconhecendo, olhando pra mim, porque eu sou a mulher da televisão. Então, eu sempre ficava assim, bem, eu não posso achar que todo mundo me reconhece, todo mundo sabe quem eu sou, até porque não é todo mundo. Sim. Então, eu não poderia, estou andando assim normal, vou para algum lugar, um lugar onde pressupõe-se que as pessoas não me conhecem, um lugar comum, onde está todo mundo transitando. Claro que eu vou andar normalmente. Mas talvez se alguém me reconhece, talvez espere de mim um sorriso no rosto, uma postura de uma pessoa famosa e eu faço estados brasileiros, a Miss Brasil. Talvez a gente, era isso que eu ficava assim, muito atenta a não parecer que eu estou ignorando alguém, né, que quer ter acesso a mim. Mas eu também eu não fazia um personagem, entendeu? Ali era eu, fora do meu local de trabalho, e tava ali. Se você chegasse e falasse assim, é você? Sou eu, tudo bem? E aí? Vamos conversar. A gente conversava, falava, tirava foto, mas de uma forma natural. Cris, sair da TV foi uma escolha ou foi uma necessidade? Foi tudo junto. Foi uma escolha por um entendimento, mas não exatamente necessidade. Mas quando eu me tornei mãe, e eu acho que isso acontece com muitas mães também, a gente começa a refletir, reavaliar a própria vida em vários sentidos. Eu saí da televisão, na verdade eu saí de uma emissora que eu estava já há quase 10 anos, né? Onde meu filho nasceu lá, acompanhando, todo mundo acompanhando a minha gestação. E aí eu saí de licença maternidade e quando eu voltei, aquele intervalo foi uma ruptura de muitas coisas na minha vida e também profissionalmente, de entender, de retornar e entender que aquele ambiente já não me pertencia mais e que eu precisava e queria ter mais tempo para o meu filho, de repente tentar um arranjo onde eu conseguisse estar mais presente e não terceirizar. E eu acho legítimo a mulher que terceiriza, que consegue ter uma rede de apoio, que coloca na creche, não estou falando nada disso. Eu tinha ali, na verdade, um olhar para, será que eu consigo ajustar? Será que eu consigo conciliar? Vou tentar primeiro isso, vou tentar estar presente. E aí, ali, foi um processo, na verdade, meu filho nasceu, eu fui sair 2 anos depois, né? Então, assim, não é tudo de uma hora para outra, Sim. Não é a partir da nossa vontade, nem da força do nosso braço. E tem um sentimento de culpa, né? E isso, assim, e até aquela coisa, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E aí eu fui entendendo que era o meu momento, a emissora também entendendo, e a gente chegou no entendimento que era a hora de eu sair mesmo. Eu falei, eu preciso de novos desafios. E no meio da pandemia, eu não sabia nem para onde eu ia. A Carla já foi lá para a saída da TV, mas eu ainda quero voltar, porque com certeza quem tá assistindo ela vai querer saber o que eu quero saber também. Sim. Tu tinha haters? Não! Ninguém? Você é linda demais. Eu tinha, então assim, eu não tinha aquele hater que perseguia. Claro que críticas aconteciam, né? Mas eu não tenho o que tem hoje, eu não tinha o que tem hoje. E eu nem sei se eu saberia lidar com o que tem hoje, que é uma exposição maior nas redes sociais, uma repercussão muito maior do que você faz, ou do que você erra, do que você acerta nas redes sociais. Eu não vim dessa época. Mas as pessoas chegavam assim, tipo, ai, Cris, eu acho que você deveria fazer isso. Chegava, tinha gente que ligava lá pra emissora, falava que não tinha gostado da minha roupa, do meu cabelo, da minha maquiagem, era muito mais na parte estética. Sim. Então, muita gente, não só mulheres como homens também, ligavam pra
dar um retorno, um feedback, mas era para mim e para todas as outras colegas que apareciam, né? Então era um ato que não era direcionado a mim apenas. Aí eu acho que era muito mais assim, voltado para sobrancelha, faz um design de sobrancelha, aí algumas mulheres que eram designers de sobrancelhas queriam oferecer o próprio serviço, eu tinha isso. E um pouco ali o Facebook, uma coisinha ou outra, mas não era nada assim muito exagerado, não. Era bem tranquilo. Falando de estética, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Você é linda e maravilhosa, isso é muito importante para a TV. Mas eu quero saber se você já tem uma consultora de beleza Mary Kay. Não tenho. Agora tem. Ai, meu Deus, que maravilha. Você já conhece esses produtos? Não, profundamente, né? Mas já usei ao longo da minha carreira, precisei usar muita maquiagem. Mas eu nunca tive uma consultora para chamar de minha. Agora você tem. Mas eu só queria quebrar o gelo mesmo. Mas estética é muito importante na TV? Na minha época, muito mais do que hoje. Sério? E na minha época, estou falando de nem de tanto tempo assim. Porque assim, eu saí em 2021 da InterTV e eu em 2022, ou seja, em um ano eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu já trabalhei na CNN, no SBT e ali eu vivi um outro tempo, antes da pandemia e depois da pandemia, e Rio de Janeiro e aqui. Mas assim, a gente consegue perceber que a televisão, ela está abrindo muito mais para profissionais fora de estereótipos, né? Sim. Então, essa nova geração, talvez, a né? nova geração. Então, assim, hoje você já encontra mulheres tatuadas, o que antigamente era inadmissível. Verdade. Mulheres com cabelos não alisados, o que antigamente não existia. Isso aí, então, assim, esses padrões, antigamente eram todas as mulheres de cabelo curtinho, elas tinham que estar bem padronizadas. Hoje em dia, o diferente é que conta até na televisão, até no jornalismo. Chama atenção. É aceitável. E diferentes padrões de beleza também. Antigamente tinha que quase todo mundo chegar naquele modelinho. Sim. E aí era realmente. Né? E aí contava uma vantagem quando você tinha uma boa aparência, né? Contava uma vantagem. Hoje em dia não é mais o que conta. Hoje em dia o que conta é realmente sua desenvoltura, se você sabe fazer, se você não sabe. Até porque eu, quando eu estava na televisão, até quando eu era estagiária, eu ficava analisando bastante. E às vezes eu via assim, uma menina fofa, linda, modelo. E todo mundo falava assim, não sabe o que está fazendo. E aí, será que não sabia mesmo ou não sabia? Ou se já tinha aquela imagem de que era uma pessoa que só tinha a beleza e não tinha conteúdo? Era muito... Isso era muito colocado em questão, assim, se a menina era só um rostinho bonito ou não, né? Então, hoje em dia, isso já não conta mais, não conta mais tanto. Não vou dizer que não existe. O talento conta, né? O talento faz você continuar, né? Ou não. Faz você permanecer ou não. Você resistir, você sobreviver. Se você não tem muito talento e até também a resistência emocional, a inteligência emocional, você não resiste. Precisa dos dois, né? Dos dois. Inteligência emocional, o autoconhecimento. Essa área é uma área que exige muito de inteligência e equilíbrio emocional. É isso. Então, é fácil de se perder na TV? Em que sentido se perder? Se perder em sentido, tipo, né? Você ganha fama, tu tem acesso a outras pessoas e você vai se perdendo, deixando de ser você para talvez subir de cargo, para você ter bens materiais, poderes, subir. Você acha que é fácil esse caminho? Assim... Para mim não foi tão fácil, não. Eu não consegui seguir isso exatamente. Assim. Talvez porque você não se perdeu. Mas também não cheguei num patamar de jornalista internacional, nacional. Eu fui uma jornalista em âmbito regional, estadual. Eu sou uma jornalista, repórter e apresentadora em âmbito mais regional, não em grandes proporções como alguns apresentadores. Talvez para chegar em outros patamares precisasse, né? Mas eu nunca
fui colocada à prova, graças a Deus. Então, assim, mas eu sei que sobe a cabeça, assim, sobe a cabeça de muita gente. Tem pessoas, colegas de trabalho, pessoas com quem eu trabalhei, em que se achavam mais importantes que muitas pessoas, né? Que até mesmo, assim, atuava ali, até mesmo trabalhava, entrevistava alguém, mas virava as costas, fazia cara feia, entendeu? Então, assim, eu vi, assisti muito isso, mas eu buscava ter muito respeito àquela pessoa que estava ali contribuindo, né, para o meu trabalho. Então, Cris, qual foi o preço emocional da sua carreira? Nossa, que pergunta! O preço emocional foi um preço de amadurecimento. Amadurecimento um pouco na marra, assim. Mas a gente tem que criar uma casca mais resistente, né? Até porque o repórter, o jornalista, ele precisa ter essa resistência, porque quase sempre ele está na frente de grandes situações, de grandes ocasiões. Então ele precisa ter essa fortaleza. Se ele não apresentar ali uma fortaleza diante de um conflito que ele foi colocado para administrar, para gerenciar, como é que faz? Né? Ele não resiste. Teve algum momento que você pensou em desistir? Ah, sempre. Muitas vezes o trabalho é árduo. Trabalhar não, o nome já diz, né? Trabalhar não é simples, né? A gente lida com fatores externos e internos e que estão quase sempre te bloqueando, te limitando, e você tem que estar ali superando o tempo todo. Então, às vezes, quando você pensa que você não vai conseguir superar, parece ser mais fácil desistir. E aí a gente pensa, mas eu posso dizer que eu não desisti, nunca desisti. Por isso está aqui hoje. Amém. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca? Pensar o tempo todo. A gente pensa, a gente desistir. É natural. A gente pensa que a gente não é capaz, a gente pensa que a gente não vai conseguir. A gente pensa em desistir. A vida já traz uma pressão, né, gente? A gente já nasce numa dor danada, né? A gente já nasce numa condição complicada. Então a gente está sempre vencendo. Acho que semana passada não sei se foi a Elaine que falou, eu escutei em algum lugar que o seu maior vilão é você mesmo, né? Sim. Então é onde a gente acaba... Eu aprendi que não são as pessoas que sabotam a gente. Somos nós mesmos. A autossabotagem, né? A gente tem que acreditar na gente. Sim. Quando a gente não acredita, nada é possível. Né? Acho que é o a gente ponto, se né? derruba, é a gente quem se derruba primeiro. E a gente deixa o outro derrubar a gente. Né? A gente permite. Sim, tudo a gente isso. permite na nossa vida. Tudo. Tudo que acontece com a gente, ou que o outro faz com a gente, é permissão que a gente dá sem querer. A gente se coloca naquele papel. Isso. E acaba acontece, permitindo. o outro age assim. Cris, como foi essa transição? Sair da TV e vir como mentora de oratória no digital. Como é que é isso? Como foi se reinventar numa nova carreira? Então, eu acho que a gente precisa sempre buscar um norte, saber para onde vai, né, na nossa vida. Mas eu posso te dizer que quando eu saí da InterTV, eu só queria sair, me dedicar ao meu filho e esperar a pandemia passar. Sim. E eu queria descansar durante um período, né? Eu estava pensando ali uns 5 meses, a tempo das coisas colocarem no lugar, e era a minha perspectiva de pandemia sendo, né, vencida. Aí não me deixaram descansar. Não deixaram descansar. Aí uns amigos, colegas, até pessoas que eu tinha entrevistado, né, que eu tive uma afinidade, uma amizade, fizeram um convite para eu começar a trabalhar até no Clube de Negócios Brasil. Não existe mais, mas foi um portal para muitos empreendedores na época da pandemia. Então, ele fazia encontros virtuais e tinha os mentores de áreas variadas. E eles me fizeram convite para ser a mentora de oratória, por conta, né, de ter trabalhado na televisão, de falar já para a televisão, e muita gente estava precisando vir para esse cenário. Era um ambiente novo para muita gente, como ainda é, né? Mas naquela época, então, 2021,
a pandemia ainda estava ali, ainda Sim. bem acentuada. Aí eles me convidaram. Então foi meio que assim, né? Foi apresentado ali esse norte. Né? E aí dali fui fazendo trabalho, uma atuação como mentora, e dali surgiu o mentorado, daí foi surgindo cursos, daí tô até hoje. E como foi essa nova experiência? Você gostou? Tipo, nossa. Eu sempre gostei digamos, de dar aula. Mentorar não é dar aula, mas é bem semelhante, né? Então, eu sempre gostei de dar aula. Eu dava aula para vizinhos, né? Quando eu era mais nova. Então, os vizinhos mais humildes, a gente sempre fazia uns encontros para eu ensinar alguma coisinha ou outra. Eu já dei aula de teatro, porque eu estudei teatro. Então, eu gostava sempre de dar aula. Aí, juntei uma coisa a outra, uma afinidade a outra, e acabou que eu senti que estava tudo se encaixando. Só que mentorar, e quase sempre eram mulheres, mentorar é você acompanhar o processo de desenvolvimento daquela pessoa naquela área. E aí é isso que é o diferente de dar uma aula, né? É você saber que ela tem um caminho do ponto A ao ponto B a seguir, que você vai conduzi-la nesse processo, e você vê essa transformação. Eu falo assim, eu sou até suspeita, eu sempre choro, eu fico emocionada quando conclui, porque eu fico emocionada por ver a transformação dos meus mentorados, de assim, como fantástico. De como começou e como está se desenvolvendo. E quando, é claro, a gente tem cada um no seu ritmo, né? Claro. Mas quando você vai vendo que a pessoa já consegue dar resultados, consegue sair daquele lugar e ela vai se desenvolvendo, é fantástico. Eu acho que isso que está sendo assim, o mais encantador para mim, então, ter esse retorno. Quando a gente decidiu, né, te convidar, que foi uma honra, muito obrigada, você é uma querida. Quando eu vi, tipo, mentora em oratória, é o que a gente precisa, Carla. Conta mais, esses cursos estão abertos? É online? Eu tô num processo de gravação dos meus cursos que eu vou disponibilizar online. Pela primeira vez eu vou fazer online, porque até então eu fazia mentoria individual, então era personalíssima, então eu tinha uma conversa com você e enxergava ali quais eram os pontos, né? Exatamente. Os pontos que a gente precisava ajustar, e eu fazia aquele desenvolvimento, a gente traçava e eu apresentava aquele plano estratégico. E eu fiz em grupo também, aí o grupo já era uma metodologia fechada. Eu estava fazendo até então assim. E aí agora eu tô com a agência WR, a gente tem lá um estúdio, é uma produtora, eu tenho um estúdio onde eu vou usar esse estúdio para fazer a gravação dos cursos. Eu vi nos teus vídeos, muito. Isso, mas assim, não quero que isso impeça muitas pessoas de gravarem curso também em casa, tá? Porque dá para gravar em casa também. Claro que são estruturas diferentes, mas a gente também pode. Mas como surgiu, mais uma coisa que surgiu na minha vida, foi uma conversa que, vamos gravar. Eu falei, eu tenho uma vontade de gravar curso online e disponibilizar lá. Eu acho que as pessoas conseguiam ter acesso, porque é diferente de você fazer um ao vivo, um online, a pessoa precisa ter aquela disponibilidade. E o online, eu sei que várias pessoas falam assim, não posso tal dia que você está dando a aula, porque é o dia que eu estou, enfim, com outro compromisso, né? Tem que estar não sei onde. Então, o online, ele é um pouco mais gerenciável, né? Você pode administrar o tempo, o dia que você vai se dedicar para... Então, eu sempre quis isso, né? De fazer um curso online. Aí, eu conversando com os colegas, aí eles falaram assim, então, vamos gravar. Então, estou lá gravando o curso online e a expectativa é para... daqui 1 mês e meio, está tudo ok, e a gente colocar os cursos online. Então, vai ter curso de oratória e comunicação pessoal, ou seja, para os ambientes, assim, para você se desenvolver melhor nessas relações pessoais. Então, é oratória, falar em público. E não só em público, porque a oratória é a arte de falar em público, mas ela se desenvolve em todas as áreas da sua vida também. Se você consegue falar em público, você vai conseguir falar melhor numa reunião de trabalho, você vai conseguir se comunicar melhor, desabafar até mesmo para um terapeuta, você conseguir soltar a sua voz, é o que a gente estava falando, até o tema de hoje é esse. Então, é o curso de oratória, tem o curso de gravação de vídeos para ajudar você na parte de conteúdo e parte técnica de gravação de vídeos para as redes sociais. Então, eu dou umas noções de parte técnica de enquadramento, iluminação, edição, noções básicas, e
de formatação, né? De conteúdo, de roteiro, como falar, a melhor forma de falar, a melhor forma de desenvolver a estrutura de um roteiro. Isso. É ótimo, gente. Como passar empolgação ou não. Técnicas de entrevista, o outro curso. Técnicas de entrevista. Eu vou parar nesses 3 a princípio. Eu estou ainda no primeiro gravando. Então, vão ser esses 3 a princípio. Tem projetos para fazer outros tipos de cursos, outros cursos. Mas a técnica de entrevista também ajuda também quem está gravando hoje podcast. Sim. Como desenvolver, como começar, quais perguntas fazer. Porque hoje a gente tem a inteligência artificial que ajuda muito a gente a estruturar, né, nosso roteiro, até mesmo das entrevistas, fazer perguntas, e é ótimo, legítimo, e eu uso, tá? Mas a gente também consegue, se a gente tem uma noção, a gente consegue ir para além daquilo ali, além do que a inteligência artificial passa. E aí você passa a colocar a sua essência, o seu jeito de ser, entendeu? Você enxerga melhor o que fazer e como falar e como conduzir com o seu jeitinho. Ô, Cris, como eu e a Carla estamos nos saindo? Eu não vim aqui pra julgar vocês, imagina. Ai, gente, estamos já técnica de oratória. Gente, não se sintam menor que eu jamais, entendeu? Vocês estão ótimos. Sabe o que é acima de tudo? Vocês estão aí. Vocês não estão em casa no sofá. Sim. Ótimo, gente, estar no sofá descansando e tal. É claro que mas vocês... Não, é bom, é ótimo, adoro. Mas vocês estão aqui, vocês estão em movimento. É a primeira coisa. E segundo, vocês estão perfeitas. Vocês estão já se desenvolvendo, vocês já sabem fazer a introdução, conseguem casar uma pergunta na outra. Só falta adquirir o teu curso, né? Pra gente aprimorar. Sim. E aí algumas coisas vão sendo aprimoradas e tal, ótimo. Vocês já sabem qual plataforma vocês vão lançar o curso? A gente, a princípio, vai ser mesmo na Hotmart e talvez Wi-Fi, não lembro, eu lembro como é que é um Wi-Fi, lembrei. Wi-Fi, negócio assim. No verdezinho, deve ser nessas 2 plataformas a princípio mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. E faça várias, você já está fazendo. Algumas mulheres que estão nos assistindo agora querem saber sobre isso. O que é ter voz? Ter voz, o que é ter voz? É você saber que você vai se posicionar, mesmo que não agrade, mesmo que você não seja unanimidade. É você começar a criar a sua identidade e criar conexão por conta dessa identidade, dessa sua identidade que vai estar ali marcada. Então, você cria, quando você começa a soltar a sua voz, você mostra quem você é, você mostra o que você pode, como você pode ajudar o outro, o que você acredita, e você se aproxima de pessoas reais que acreditam também no que você acredita. Então, por mais que você decida ficar calada, não ter voz, você pode se sentir num lugar de falsa sensação de proteção. Eu estou aqui num lugar confortável, eu estou protegida, eu estou calada, eu estou protegida. Quando você solta a sua voz, você precisa entender que não necessariamente você vai agradar a todos, mas você vai estar ali se posicionando, você vai estar ali em movimento, em desenvolvimento e criando laços com outras pessoas. Então, isso para mim é ter voz, é você entender que você não vai ser unanimidade, mas que você vai se mostrar, parar de se esconder e ocupar espaço. E te dá um certo empoderamento. A voz. Sim. Te dá um certo empoderamento. E independente do tom da sua voz, né? Sim. É claro que você pode trabalhar e modular a sua voz, mas eu vejo muitas mulheres que não gostam da própria voz, do som da voz. Eu não gosto da minha voz, é muito fina, enfim, é rouca. E a gente, quando fala da voz, o que vocês estão falando é da sua representatividade, né? Do que você representa, de como você se comunica, do que você está ali comunicando. Isso é ter voz. Isso é você, quando você é questionada, ou, por exemplo, quando você é convidada para um desafio profissional, é você aceitar e ali você exercer a sua voz com
parcimônia, com inteligência, colocando ali a sua sabedoria, sem, né, buscar, né, não ter desequilíbrio emocional, mas né? Como que você está vivendo, né? É porque quando a gente se desequilibra, a gente perde a nossa voz, as pessoas não escutam a gente. Então, a gente precisa entender que a inteligência emocional ela é necessária para você ser ouvido também. Sim. Então, ter voz não é apenas falar, é saber falar e chegar no outro. E fazer a sua voz chegar no outro. Sim, e isso aí é o grande pulo do gato. Que às vezes não adianta. Não adianta a gente falar. Eu falo. Tem muita gente, a gente deve ter essa sensação, né? Mas eu falo, ninguém me dá ouvido. Ou falo, ninguém faz nada. Porque talvez você precise fazer algum ajuste aí no teor e no como você está, né, falando. Sim, muitas mulheres chegam no consultório e falam assim, Carla, eu tô cansada de falar, porque eu falo, e ninguém me ouve, ninguém me escuta. Aí eu falo para elas, mas como você tem falado? Qual é a forma que você tem se comunicado? Porque aqui um segredo, é como você se comunica com o outro. Nossa, eu tô precisando de ajustes para falar com os meus filhos. Mas esse é um eterno desafio. Mas o que eu ia falar, que eu pensei em falar agora, é que além de falar, a gente também escutar. Sim. A gente ter a escuta ativa faz toda a diferença. Uma escuta que você consegue entender o outro e balizar a sua linguagem, a sua comunicação para alcançar o outro. Isso aí a técnica de oratória também ensina, técnica de rapport, já ouviram falar? Sim, a PNL ensina muito isso. PNL também, exatamente. Então você consegue entender, se aquela pessoa fala mais acelerado, talvez você tente igualar aquela comunicação, falar também acelerado, porque é a forma como o cérebro dela funciona. Se é mais devagar, mais lento, você fala também de uma forma mais lenta. E para além de ritmo de fala, um é mais entusiasmado na forma de falar, um gesticula mais, outro gesticula mais. Você vai observando o outro e você faz a técnica de rapport. Mas para além disso, é você realmente escutar o que o outro está falando, porque às vezes parece mesmo que você está falando com o outro e o outro não escutou o que você falou de fato, né? E aí, às vezes, a gente não está conseguindo alcançar aquela pessoa, né? Não está conseguindo virar a chave, não está conseguindo o código para acessar aquela pessoa. E aí é realmente tentar desenvolver essa habilidade para conseguir você soltar a voz e fazer essa voz ser escutada, essa sua voz ser escutada. Isso é um desafio, gente. Não vou te dizer que a gente consegue desafio, né? Sempre. É um grande desafio ter voz. Você se posicionar. Porque hoje... a comunicação, né? Sim, é um grande desafio. Porque, como falamos cedo, para a gente estar aqui, se posicionar, temos que trabalhar a nossa oratória. Você não pode chegar aqui e falar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você precisa ter um posicionamento. Porque como é que a gente quer transmitir a mensagem? Às vezes você fala de uma forma, a outra pessoa entende de outra totalmente diferente. E é isso que entra a oratória, né? Sim, uma das coisas também bem interessantes que é quando alguém leva, às vezes, a conversa para um lado que não é o que você quis dizer, em vez de você falar assim, não, você não me entendeu, porque aí você já ativa o lado defensivo daquela pessoa. Ela já fala assim, eu não entendi, eu entendi. Não, você fala assim, não, eu acho que eu não me fiz entender, ser entendida. Deixa eu explicar de novo para você. Então, assim, você assume até uma falha que talvez não seja real, não seja sua, para tirar aquela pessoa daquele modo de ataque ou de defesa, e aí você conseguir corrigir ali a comunicação. Né? Isso quando a gente está falando de conflito, de diálogo, né? Que a gente precisa ter uma troca. Mas também aqui, às vezes, gravação de programa, gravação de vídeo, tem ali uma técnica ou outra que dá pra gente ir desenvolvendo e ir aperfeiçoando. Dá uma dica aí pra gente. Já deu algumas, hein? Agora eu vou te dar. Nossa, maravilhosa. Mas assim, uma que talvez, olha, vocês podem melhorar nisso. Vocês duas? O que eu digo, sabe, não só para nós duas, mas é claro que eu quero para nós duas, mas para aquela mulher que tá em casa, não tem coragem.
O que eu mais escuto, principalmente na minha unidade, né, pra gente começar pelo Instagram. E você, hoje, não tem como você fugir do digital. E muitas pessoas têm vergonha. O que você daria como dica para começar? Comece. De qualquer jeito, Perfeito. Comece, faça. E não pense que você não nasceu para isso. Você pode desenvolver qualquer habilidade. Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade, né? Não é dom, é treino. Se comunicar bem não é dom, é treino. Então, você não nasceu com o dom de falar bem. Eu não nasci sempre sabendo olhar para uma câmera e falar. Hoje, vocês me veem olhando para uma câmera e falando, soltando, mas eu não sabia como é que era. Eu travava, eu me perdia. Então, assim, é legal falar da minha experiência para dizer que você também pode. Não, eu escuto muito isso, muitas mulheres falando assim, não nasci para isso não, você já sabe. Eu passei por um caminho, eu passei por um processo em que você, sabendo que você vai passar também, você vai chegar lá, entendeu? Agora, não espere estar pronto no ponto da Cristina Frazão. Não, você vai começar como um principiante, um iniciante. E o iniciante em movimento, ele vai chegar lá. Agora, se você realmente não começar, não vai chegar. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, não é verdade? Verdade. Agora, o que acontece? Você vai aprender, se você subir numa bicicleta, primeiro com rodinha, você vai andar com desequilíbrio no início, com um suporte do lado, alguém te segurando, alguém te incentivando, não é? Aí você vai fazer as primeiras pedaladas. Depois você vai ganhar segurança, tira as rodinhas. Já vai caminhar e vai levar uns tombos. Leva um tombo aqui, outro tombo ali. Depois, você para de levar os tombos, mas você ainda anda com uma certa cautela. E aí, o tempo, a prática, vai fazendo você andar com mais velocidade, caminhar por caminhos um pouco mais arriscados. E aí, o que vai fazer você ser um atleta de mountain bike, por exemplo? É a especialização, é você subir morro e você entender como é a técnica de ser um especialista em andar de bicicleta. Então, o nosso caminho também em tudo na nossa vida, inclusive na oratória. Então, a gente tem uma falsa impressão de que se comunicar é você ter essa habilidade nata, e não é. É você começar a desenvolver essa habilidade e você vai atingir níveis até onde você quiser, até onde você puder. Entendeu? Como andar de bicicleta, entendeu? Olha só, mulheres. Então, começa sem estar pronta. Vai assim mesmo. Eu e a Carla, nós estamos quase soltando as rodinhas. Porque muitas mulheres esperam estar pronta. Exato. Pra ir. Isso aí, na verdade, é o perfeccionismo, né? Que atinge muito mais as mulheres. Nós mulheres, muito mais da nossa geração para trás, foram criadas para agradar e para serem perfeitas. Sim. E isso gerou uma carga muito grande na gente. Quando eu li isso aí num livro que eu não vou lembrar mais agora, eu falei assim, é isso. Eu busquei ser perfeita o tempo todo. E o que é perfeição? Quando você atinge a perfeição, você, na verdade, nunca atinge a perfeição. Atingir, querer ser perfeito, é um peso muito grande. Então, assim, óbvio que você vai buscar a perfeição, buscar aperfeiçoar aquilo, entendeu? Mas ser perfeito, você nunca vai estar 100% perfeito. E, às vezes, o perfeito para mim não é o perfeito para Viviana. Verdade. O perfeito para mim não é o perfeito para Carla. Então, o perfeito é relativo, até o perfeito é relativo. O que é perfeição? Então, a gente tem que buscar entender que a gente está aprimorando no processo, né, de aprimoramento e que nós estamos em movimento, é o que eu falo muito. Movimento, nós estamos em movimento para um objetivo, se desenvolver acima de tudo, sempre. Então, o que eu posso falar é parem de buscar a perfeição, parem com a síndrome da perfeitinha, da síndrome da boazinha, falar. né? A síndrome da boazinha
Vocês vão lembrar o autor? Eu não lembro quem foi o autor da Síndrome da Boazinha. Mas é aquela coisa da menina que quer agradar sempre. A menina que quer fazer tudo para todo mundo agradecer. A geração de 10 anos para cá em diante já está nascendo numa outra era. Numa era em que eu vou falar, você gosta ou não. E isso também é delicado, porque alguns estão perdendo o tom, perdendo, né, a mão. Mas isso é libertador, né? Quando você se posiciona, igual eu falei, ter voz é o quê? É você entender que você não vai ser unânime, não vai ter unanimidade. Então, você vai ali se posicionar. E você vai se conectar com quem está ali, em congruência, com o que você acha, com o que você pensa, com o que você acredita. E ali você vai criar, hoje em dia nas redes sociais, são os seguidores, né? Você vai criar sua legião de seguidores. E tá tudo bem. Hoje em dia, recentemente eu assisti uma menina, uma especialista falando que nós estamos criando ídolos de bolhas, de microbolhas. E é isso. Hoje, ídolos desconhecidos. Hoje a internet é tão grande, nós somos, né, um mundo tão variado e que realmente nós temos pessoas que têm uma legião de fãs e que a gente nunca ouviu falar. Antigamente, a gente tinha os grandes ídolos internacionais que eram conhecidos pelo mundo todo, né? Michael Jackson, Madonna, vamos falar, John Kennedy, esses grandes nomes eram conhecidos por todo mundo, em qualquer canto do mundo. Hoje não, hoje a gente tem um grande nome aqui, conhecido pela sua tribo. Um outro grande nome aqui, conhecido pela sua tribo. Às vezes eles estouram a bolha e são conhecidos nacionalmente ou internacionalmente. Mas eles aqui estão produzindo e gerando conexão o tempo todo. A internet está permitindo isso. Entendeu? Eu vejo isso. Quando eu vejo, a pessoa tem, acho que uns 20 milhões de seguidores, é super conhecido e eu nunca ouvi falar. E hoje é possível você ser uma pessoa dessas. Trazendo a internet. A gente sabe que a internet é uma ferramenta, né, de boa qualidade para quem quer empreender no mundo digital. Mas não sabendo usá-la, né? Porque tem muitas pessoas que, por causa da internet, das redes sociais, acabam entrando nessa crise de ansiedade, de comparação. O que você acha sobre isso? Só potencializou algo que é do ser humano, né? Porque aquela frase de que a grama do vizinho tá mais verde que a minha é de antes da internet. Ela existe já há muito tempo. Então, a internet só potencializou e criou mais métodos de comparação. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência a se comparar o tempo todo. E isso é prejudicial de fato. Realmente, a gente acha que o outro leva uma vida melhor que a nossa. Ainda mais quando o que a gente está comparando é algo que não é real, não é verdadeiro. Porque um feed jamais pode ser considerado como uma vida real. Sim. O que está ali sendo passado na rede social é meramente ilustrativo. E na maior parte das vezes é estratégico. É o que a pessoa quer que apareça. E a gente ensina exatamente isso, que você utilize as redes sociais de forma estratégica, que você utilize com um objetivo específico, que na maior parte das vezes é de posicionamento e de venda, né? Sim. Você vai se relacionar com clientes possíveis, pacientes, e você vai gerar venda através daquilo ali. Agora, você jamais pode tomar aquela parte como um todo. E é esse que é o erro, é isso que as pessoas erram. Isso aí. Erram de achar que aquela é uma vida real, e aí a sua vida que está lá tão igual ou pior que aquela pessoa que você está se comparando, você acha que você é uma exceção. E um grande problema do ser humano é o complexo de rejeição. Você se sentir rejeitado, você não se sentir pertencente. Diminuído, né? Você se sente menor, você sente... Todo mundo tem uma vida, enfim, bem-sucedida e eu não. E aí você se sente menos, se sente excluído, se sente à margem de tudo. E quando você permite isso acontecer com você, aí você é o que eu falei, você permite que várias coisas venham
de forma negativa também na sua vida. Então, é claro, eu aconselho você não comparar. Se você entender que aquilo ali é uma vitrine, por exemplo, rede social, é uma vitrine onde você consegue olhar de forma analítica que aquela pessoa está exibindo algo de forma estratégica, e qual foi a estratégia talvez dela usada, e eu analisar se eu posso usar essa estratégia também ou não, beleza, é saudável. Agora, não pense que aquilo é a realidade, não pense que aquilo ali é a verdade, porque está muito além do que é real, né, Mas o que população. acontece, o que eu vejo é que muitos não sabem utilizar essa estratégia e acaba vivendo o mundo faz de conta. E aí tu conhece a pessoa e tu diz, nossa, tem nada a ver. Nada a ver. Ela posta uma coisa, mas ela vive outra. Tipo assim, não tem coerência. Isso aí eu já, sabe, presenciei. Eu acho, tipo... Isso pode ser um tiro no pé. Porque aí acaba afastando as pessoas que te conhecem. Tipo, poxa, ela tá contando mentira ali. Tá, é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você não tá justamente passando a sua essência, né? Mas é diferente de você. Bem, a minha forma de falar é aqui, eu falo de maquiagem. Vamos por exemplo, eu falo de cosméticos que ajudam no seu embelezamento. Aí eu vou ali fazer uma gravação de vídeo e que eu vou ensinar algo. Beleza. Mas aí você vai ter um encontro presencial em que você vai fazer uma oficina para ensinar automaquiagem. Se nessa oficina de automaquiagem você não expor o seu aprendizado, o seu conhecimento ali, cai por terra tudo que está ali. Sim. Aí é o que você está falando. Aí não é compatível, né, com o que você vende. Então, é óbvio, a vitrine de uma loja, a vitrine ela vai ter ali as roupas que eles acham que são as mais interessantes, que vão chamar a atenção, fazer o cliente entrar, né, e comprar. Agora, se chega lá dentro, tá tudo bagunçado, se as roupas não são a mesma qualidade que está ali na vitrine, você vai embora, você não vai comprar. E depois você não vai entrar de novo. Então, é mesmo comparativo que a gente pode fazer também para a nossa vida. A gente tem que ali selecionar o que vai ser exibido na nossa vitrine, mas que seja compatível com o que nós somos de verdade, né? Que seja ali uma amostra do que nós somos. E muito mais profissional, intercalando com um pouco o pessoal, porque o pessoal também... Sim. Envolve, né? As pessoas também querem saber quem é que está por trás daquela profissional, quem é que está por trás daquela mulher que parece impecável, mas que também tem marido, tem filho, não tem filho, e isso aí vai gerando conexão em geral. Em geral. E o que eu vejo, essa conexão me transmite autenticidade. Isso. Sempre foi assim, autêntica, ou você... Eu? Sempre. Você me acha autêntica? Eu acho. Ai, que maravilha. Então, por isso mesmo, né? Porque você vem da TV. E você sempre foi assim? Sempre fui assim. Sempre fui assim, autêntica. É exatamente o que minha amiga estava falando, minha comadre falava assim, você às vezes você tem que estar mais alinhada, mas não sei o que. Assim, mas essa sou eu falo assim. Sim. É claro que em alguns momentos eu vou ser mais polida, tem outros momentos que não e tudo mais, mas assim, eu não vou, talvez, fingir que eu tô... Não vou botar um talher de ouro se eu não uso um talher de ouro na mesa, Sim. entendeu? Mais ou menos isso. Então, assim, eu busco ser eu, assim, eu busco o máximo ser eu no dia a dia, quem eu sou. Nossa, falando assim, a gente estava no seminário da Mary Kay esse ano, que é mais de 5.000 mulheres. E aí tinha algumas consultoras tirando umas fotos e falando umas frases. E todas elas estavam falando, menina, eu fui tentar fazer a mesma coisa. Eu, nossa, não adianta. Não me representa, fazer. Né? Não tem nada a ver comigo, e ficou tão ridículo. Eu assim, nossa, nunca mais eu vou fazer isso, você e eu mesmo. Sabe? Isso, não deixar de fazer, mas você adaptar para algo que te identifique mais, que você se identifique. Porque ser autêntico é ser você. Porque às vezes, como eu estava falando das redes sociais, às vezes você vê uma pessoa lá postando um vídeo falando, você olha para aquela pessoa, nossa... Tá um robô. Mecânico. Você consegue entender que tá forçando. Se você postou um vídeo e falando sobre uma moça que fez uma apresentação de um comercial, né? E ela tava com aquela voz chata. O meu vídeo de rios é isso mesmo. Uma voz chata. Eu falei, por que não foi ela? Foi ela mesmo. Aí fica a gente lá inventando uma voz pra poder engajar, pra trazer...
Gente, seja você. O principal que eu falo nas mentorias é isso, e é o que eu vejo quando a mulher vai pro vídeo, vai pra televisão ou vai pra rede social, começa a gravar vídeos, ela acha que ela precisa desempenhar um personagem. Sim. E realmente ela não precisa ser outra pessoa. Eu falo assim, você não precisa contar a história da carochinha. E acontece um fenômeno muito curioso. Um fenômeno muito curioso que é você contar algo como se você estivesse contando uma história para crianças. E então, o lobo apareceu e a Chapeuzinho Vermelho. Não, fala normal. Como é que você fala? Você fala no seu dia a dia assim? Você fala desse jeito? Se você fala desse jeito, aí tudo bem. Você vai gravar desse jeito. Você vai ser assim. Agora, se você não era assim, por que você vai ser desse jeito? Talvez você vai fazer ajustes de passar emoção que às vezes você não esteja conseguindo passar, mas você não vai se tornar outra pessoa, você entende? Esses dias eu fui fazer um vídeo, né, postar algumas coisas, a minha filha fala assim, mãe, você gesticula muito, você se mexe muito, você... Eu, meu filho, mas sou eu. Essa sou eu. Sou eu, gente. Eu não consigo ficar parada no lugar. Eu tenho que falar e tenho que sair andando. Eu tenho que fazer, movimentar as mãos. Eu falei, essa sou eu. Essa é você. Não tem como mudar. Eu falo, não tem como mudar. Eu vou fazer vídeo, a Carla vai estar lá levantando a mão, fazendo assim, falando com o cara. E aí, gente? Isso é ótimo. Agora, se você entende que a sua mão tá o tempo todo passando, atrapalhando alguma questão técnica do vídeo, talvez você... Opa, minha mão não é aqui, então eu vou passar sempre aqui. Vou ficar nessa zona, nessa região, movimentando nessa região. Quando você tem noção de espaço e dos movimentos, dos gestos que você pode ir fazendo mesmo assim... você não deixa de fazer, você não fica robotizado, sim, mas você tem um controle. Você tem um controle do espaço. E aí você fica natural, mas sem ser aquela coisa exagerada também. Que tudo, sim, né? Cris, sem os extremos. Já chegamos ao final. Não acredito, já. Tu acredita? Eu acho que o tempo tá contra nós. Verdade. Mas eu queria que você, como uma inspiração para nós mulheres, deixasse uma mensagem para a mulher de 2026, estamos em maio, e que não fez nada ainda, tem os seus sonhos e tá travada. Eu quero que você deixe a sua mensagem para as mulheres. Aqui. Então, o mundo não precisa de mulheres silenciosas, o mundo precisa de mulheres que ocupam o seu espaço. Você não precisa estar pronta, você precisa fazer, você precisa se transformar para transformar o outro. Enquanto você está parada, isso não está acontecendo, meu amor, eu sinto muito em lhe dizer. Então, se você quer uma mudança real, que algo próspero aconteça na sua vida, você precisa estar em movimento. Se você não quiser... E eu acredito que no fundo você quer uma transformação real na sua vida. Se você quer, movimente-se, busque conhecimento, busque fazer e ao mesmo tempo ir se preparando, tá? Então, você nasceu pronta. Você nasceu em relação à comunicação para se expressar. Todo mundo nasceu com a comunicação nata. Todos, eu estou falando de todos. De quem nasceu com a verbalização ou não, tá? Todo mundo se comunica de algum jeito. Então, desenvolva a sua comunicação, porque a comunicação transforma e alcança. Alcança o infinito. Meu Deus. Olha, mulheres, se esse episódio de hoje fez sentido para você, compartilhe com aquela amiga que você sabe que tá travada por uma situação que ela passou e essa situação paralisou ela. E ela decidiu a não mais ir para a vida. Olha, mostra para ela hoje que ela consegue, ela pode. E através desse episódio de hoje, Mulheres em Pauta, tem muito conteúdo para você se levantar e entender que você foi feita para se comunicar. Como diz a nossa Cris, você nasceu pronta. Nasceu. Obrigada. Nasceu perfeita.
Eu que agradeço. Muito obrigada. E esse foi o Mulheres em Pauta, 5º episódio.